Namaskar, bem-vindos ao canal Índia Sem Limites. Meu nome é Tarsila e hoje eu quero falar para você aí que está me assistindo o porquê existem tantas brigas entre Índia e Paquistão, porque muita gente me pergunta, né, o porquê que esses dois países vivem brigando. Então eu vou explicar para vocês, eu vou explicar tudinho nesse vídeo do porquê que isso acontece. Bom, gente, hoje vamos falar sobre a partição da Índia e do Paquistão, porque é esse o nome dado, né, a divisão da Índia e do Paquistão. Bom, é o seguinte, Paquistão, Índia e Bangladesh, eles eram um reino só, conhecido como British Raj, traduzindo em outras palavras, coroa britânica, né, porque para quem não sabe, a Índia foi colonizada pelos britânicos por muitos anos, então, né, é por isso que tinha esse nome. E no dia 15 de agosto de 1947 aconteceu o ato da independência. E assim, a Índia, Paquistão, Bangladesh, todo aquele reino ali parou de ser dominado pelos britânicos. Mas aí o que aconteceu? Teve essa divisão, né, entre Índia e Paquistão. E naquela época, Bangladesh não existia. Naquela época, o que aconteceu, né? Tinha a Índia e teve também o Paquistão do Leste e o Paquistão do Oeste. O Paquistão do Leste é o atual Bangladesh e o Paquistão do Oeste é o atual Paquistão. Então, basicamente, Bangladesh fazia parte de Paquistão. E nessa época houve uma migração em massa. Milhares de pessoas, mais de 15 milhões de pessoas migraram do Paquistão para a Índia, da Índia para o Paquistão. Por quê? Basicamente, eles queriam que o Paquistão fosse um estado de maioria de muçulmanos, né, de maioria muçulmana, e a Índia fosse um estado de maioria hindu, o que é a realidade de hoje em dia, né? A gente vê que a Índia, de fato, é um estado com maioria hindu e o Paquistão é um país aí com maioria de muçulmanos. Então, o que aconteceu? Os muçulmanos que estavam na Índia, na atual Índia, eles resolveram migrar para Paquistão, que no caso, quando eu falo Paquistão, eu estou incluindo o Bangladesh também. E os hindus e os sikhs que estavam no Paquistão resolveram migrar para a Índia, mas nesse ato de migração aí aconteceu muita tragédia, aconteceu muita violência, né? Realmente muita tragédia aconteceu. Tanto é que muitos hindus acabaram ficando, né? Muitos hindus e muitos sikhs, que eu também tenho que incluir os sikhs aí, que é uma outra religião da Índia, para quem não sabe. Então, assim, os hindus e os sikhs, muitos ficaram no Paquistão, porque, assim, eles não conseguiram sair de lá, porque realmente foi uma zona, foi, assim, muita gente querendo migrar de uma só vez, muita confusão e muita violência, como eu disse. A mesma coisa eu digo para os muçulmanos. Hoje em dia realmente tem uma comunidade bem grande de muçulmanos na Índia e muitos desses são descendentes daqueles que não conseguiram migrar para o Paquistão. Bom, gente, e a real é que esses conflitos, né, existem por causa de várias outras coisas que foram acontecendo. Por exemplo, quando teve a independência em 1947, o governante de Caxemir, que se chamava Hari Singh, ele queria que Caxemir fosse livre, porque, para quem não sabe, Caxemir fica lá no extremo norte da Índia, né? Se localiza no extremo norte da Índia. É uma região muito linda, né? Parece de fato o paraíso na Terra. Então, Hari Singh queria que Caxemir fosse livre, mas aí o que aconteceu? Paquistão mandou suas tropas para Caxemir, porque eles queriam Caxemir para eles. Daí o governante de Caxemir pediu ajuda para a Índia, porque, né, ele não queria que Caxemir fosse do Paquistão, então ele pediu ajuda para a Índia para que eles combatessem o exército de Paquistão. E esses conflitos duraram alguns meses, desde 1947 até 1948. E assim, foram tantos conflitos que as Nações Unidas, eles resolveram intervir, e daí os conflitos cessaram, e a Índia ficou com cerca de 2/3 de Caxemir e Paquistão ficou com cerca de 1/3 de Caxemir. Mas Paquistão não ficou muito contente e em 1965 eles atacaram de novo em uma operação chamada Gibraltar Operation. E eles mandaram novamente alguns soldados para Caxemir, mas dessa vez disfarçados de pessoas comuns. Eles se disfarçaram de caxemíris, né, do povo ali de Caxemir. E eles começaram a se infiltrar, começaram a tentar convencer com que as pessoas ali de Caxemir se revoltassem contra a Índia. Mas isso não aconteceu, não deu certo, depois eles acabaram sendo descobertos. E daí a Índia atacou o Paquistão. E esse conflito aí durou 17 dias e é conhecido como Indo-Pakistani War.
Enfim, gente, novamente aí um conflito. Outro conflito que fez com que esses dois países tivessem ainda mais treta foi o Bangladesh Liberation War, que foi, né, a guerra de independência, a guerra que resultou na independência de Bangladesh. Porque, como eu disse pra vocês, Bangladesh fazia parte de Paquistão. Porque naquela época a maioria das pessoas de Bangladesh estavam sentindo que o governo do Paquistão não estava ligando muito para eles, que não estava dando muito certo essa união, né, de Paquistão do leste e Paquistão do oeste. Então, basicamente, né, começaram a surgir alguns movimentos para que Bangladesh fosse independente. E o presidente da época, né, o presidente do Paquistão da época, chamado Arya Khan, ele mandou tropas para o Bangladesh, para o atual Bangladesh. E nisso, mais de 3 milhões de pessoas foram mortas, porque tinha muita gente apoiando a independência, né, de Bangladesh. E eles não queriam isso, né? O presidente daquela época do Paquistão, ele queria que Bangladesh continuasse fazendo parte do Paquistão. Mas enfim, isso não deu muito certo também, porque a Índia também interviu. A Índia lutou contra o Paquistão nessa época também e acabou vencendo. E isso fez com que Bangladesh se tornasse independente. A vitória da Índia acarretou isso. Então, o Paquistão ficou ainda mais bolado com a Índia depois disso. Bom, e por que esses dois países se separaram, né? Vocês devem estar se perguntando de onde que surgiu essa ideia de separar a Índia do Paquistão. Bom, isso surgiu de uma teoria chamada Teoria das Duas Nações, que foi criada por um filósofo muçulmano chamado Sid Ahmed Khan. Ele é um cara que ele chegou a trabalhar para a Companhia das Índias Orientais, que, para quem não sabe, fazia parte aí do Império Britânico. E ele era um cara muito conhecido por defender demais os britânicos. Ele estava sempre do lado dos britânicos, sempre defendendo os britânicos, mesmo sendo um indiano, né? Porque, convenhamos, naquela época ainda não existia essa divisão de Índia e Paquistão. Então, assim, eu posso dizer que esse cara era indiano e mesmo assim ele defendia os britânicos. E de acordo com Sid Ahmed Khan, hindus e muçulmanos são duas nações distintas, então ele apoiava fortemente a segregação entre muçulmanos e hindus. Bom, e por causa das ideias desse cara que eu falei pra vocês, em 1906 surgiu um partido político chamado All India Muslim League, que traduzindo significa a Liga dos Muçulmanos de toda a Índia. E teve um cara que se chamava Muhammad Ali, que desde 1913 até 1947, quando teve a independência, ele foi o líder desse partido. E depois ele se tornou o líder do Paquistão, né? Quando o Paquistão finalmente se tornou um país, ele foi líder de Paquistão até a morte dele. Bom, meus amigos, mas a real é o seguinte, é que a Índia se tornou um país mais secularizado, né, assim, onde tem um grande multiculturalismo, tem pessoas de várias religiões vivendo na Índia, né, enquanto o Paquistão se tornou um país mais fechado ao islamismo mesmo. Mas a real é que essas tretas, né, entre muçulmanos e hindus, cara, essas tretas existem há muito tempo, desde o século XI, quando teve as primeiras invasões do pessoal da Ásia Central, né, dos muçulmanos da Ásia Central, e o primeiro lugar que eles invadiram foi Lahore, que é onde fica o Paquistão hoje, né, uma cidade que hoje pertence ao Paquistão. E em 1192, esses muçulmanos, eles acabaram pegando os postos dos governantes hindus que governavam Nova Delhi. Tanto é que depois surgiu um sultanato, que a gente conhece como Sultanato de Delhi, que foi aí uma sucessão de líderes muçulmanos governando Nova Delhi. E depois, em 1323, haviam vários governantes muçulmanos espalhados por toda a Índia. Não sei se vocês perceberam, mas tem um gato ali, tá, gente? Enfim, só para finalizar o vídeo, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram desse vídeo, compartilhem com seus amigos que gostam de história também. Clica no joinha, clica no gostei aí se você quer apoiar o meu trabalho. Se inscreva aqui no canal, não se esqueça de se inscrever, não se esqueça de clicar no sininho para que você possa receber as notificações dos próximos vídeos, né, que eu estarei postando. E, gente, eu vou ficando por aqui. Me siga nas redes sociais, me segue lá no Instagram, Índia Sem Limites. E é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui. Namaskar.